você começa o seu dia no Amanhecer 102, buscando a presença do Senhor, nosso devocional diário. Nós vemos no capítulo 16 de Gênesis, Deus falando com uma mulher que estava sem rumo, sem direção. E se sentindo, eu creio, se sentindo muito sozinha, abandonada. Nós estamos falando de Agar. Uma mulher que foi envolvida, em uma trama. Por ser serva, ela era serva de Abraão e de Sara. E Sara, para dar uma ajudinha a Deus, Deus tinha prometido o filho para ela, mas ela não estava acreditando, ela não estava esperando, ela estava desesperada e ela queria resolver o problema do seu esposo, que era ter um descendente. Mas não era aquele projeto de Deus para ela. Mas ela tentou dar uma ajudinha. Quando a gente tenta dar uma ajudinha, principalmente nas coisas que pertencem a Deus, a gente acaba criando um outro problema. E estraga tudo. Então ela chama sua serva, a mulher que servia, era escrava dela. A escrava não tinha opção, Agar não tinha opção. Ela tinha que obedecer. E para gerar descendente de Abraão, ela faz Agar dar um filho para o seu esposo. Depois que aquele menino nasce, Ismael, o menino era forte. Deus ouve também o clamor de Sara, e a sua tristeza, talvez a sua vergonha por tudo aquilo que ela fez, a escrava tendo um filho. E Deus cumpre a promessa também que tinha feito há muito tempo para ela. E dá um filho, nasce Isaac. Os meninos começaram a brigar, depois que eles estavam já grandinhos. E Ismael era mais ativo, era mais guerreiro, mais sangue quente, E para resolver o problema, ela faz Abraão despedir a escrava com seu filho. E lá vai aquela mulher para o deserto sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer da sua vida. E quantas pessoas estão assim hoje, De repente a sua situação mudou, de repente houve um grande problema, estão perdidas no tempo, no espaço, sem saber o que fazer. E pior, ela recebeu um pouquinho de água, um pouquinho de alimento. E no decorrer da sua jornada pelo deserto, abandonada, rejeitada, acabou tudo. Acabou a água, acabou o pão e acabou a esperança de Agar. Imagine o coração daquela mulher, como ela estava se sentindo, Abandonada, traída, usada, que ela foi usada em toda uma trama. Não dependia dela, não foi escolha dela. E ela estava naquele deserto e de repente ela pega a criança. Talvez o menino já com muita fome, desidratado, ela coloca em um lugarzinho lá, debaixo de uma árvorezinha, E se distancia, talvez uns 200 metros ou mais, para não ouvir o choro da criança. Porque ela não aguentava ver o seu filho morrer. Ela colocou para morrer. Ela estava desistindo ali, desistindo da vida, desistindo dos seus projetos, desistindo do seu filho, desesperada, sem esperança alguma. E de repente, ela ouve uma voz, Agar, uma voz inaudível, uma voz indescritível. Agar, volta, pega a criança, porque eu ouvi o choro da criança. Eu ouvi o choro da criança e farei daquela criança uma grande nação. Agar, vai lá, pega o teu filho, ele não vai morrer. Eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho um propósito para a vida dessa criança.
Não desista, vai lá. Eu sei que tudo isso foi um grande mal para você, mas eu sou Deus que transforma a maldição em bênção. Pega a criança. Eu acrescentei algumas palavras aqui, mas foi isso que Deus estava dizendo para ela. Não desista, vai lá. O menino não vai morrer. Não perca a sua esperança. Pega a criança, porque eu vou transformar essa criança numa grande nação. E hoje todos os árabes são nações imensas, numerosas, saíram daquela criança que quase morreu no deserto. Mas Deus tinha propósito para aquela criança. Ela não pediu para nascer. Não foi ela que pediu para que a sua mãe fosse envolvida em toda aquela situação, não. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão assim, sem esperança, perdidas. Mas olha o que Agar disse no versículo 13 de Gênesis 16. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és o Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Beer-lahai, que está em Cades Barneia. Quando ela voltou para pegar a criança, ela não tinha água, não tinha mais água, não tinha nada. Quando ela voltou para pegar a criança, do lado da criança tinha um poço. Talvez ela não tivesse visto aquele poço, mas eu aposto que não existia aquele poço. Que Deus colocou ali uma fonte para alimentar, para matar a sede da criança e da mulher. E com aquela água ali, ela foi para a vida, ela voltou à vida, ela venceu o deserto, ela encontrou habitação. Ele é aquele que não está indiferente às nossas angústias. Agar disse, não olhei para aquele que me vê, não olhei eu também para aquele que me vê. Talvez você ache que ninguém está olhando para você. Talvez você pense que você está sozinho, sozinha. Não tem ninguém por você, eu não tenho ninguém por mim, pastor. Eu não tenho ninguém que vai me acudir, ninguém que vai me conduzir, ninguém que vai abrir uma porta. Você não precisa de nada disso. Não ponha a tua esperança em pessoas, em coisas. Você tem um Deus que te vê no momento da tua angústia, que se coloca na tua dor, que te ama e que tem um projeto maravilhoso para você. Ele diz para você, você não vai morrer nesse deserto, você não vai morrer dessa situação, você não vai acabar assim. Eu tenho planos maiores, os meus pensamentos são maiores, os meus sonhos são melhores, são mais altos. Esse é o Deus que nos vê. Ele vê as nossas lágrimas assim como viu a de Agar. Mesmo quando os homens nos decepcionam, nos abandonam. O Deus El Roi, foi um lugar, aquele poço ali ela batizou de El Roi, é o Deus que me vê. O Deus El Roi é o Deus que olha a tua situação, é o Deus que te vê. Agar recebeu a revelação de El Roi em um momento crítico da sua vida. A segurança de Agar estava em Abraão, estava nos olhos protetores de Abraão, mas agora Deus queria que ela aprendesse o cuidado dos olhos de El Roi, o Deus que nos vê, o Deus que coloca uma fonte quando a gente pensa que não tem mais esperança, que não tem mais vida. Ele é a tua fonte. Vamos orar. Ore comigo. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus El Roi, o Deus que nos vê quando ninguém vê, o Deus que nos acha, o Deus que nos escolhe, o Deus que tem a provisão no nosso deserto, o Deus que vem sempre renovando as nossas esperanças, nossa fé, a nossa alegria, a nossa força, a nossa coragem. Eu oro por esta vida, este homem, esta mulher, não sei como está esse coração, mas Senhor, restaura esse coração, quebra o que tem que ser quebrado, queima o que tem que ser queimado, liberta o que precisa ser liberto, levanta aquele que está caído, consola aquele que chora, restitui aquele que perdeu tudo, Senhor.
Faz um milagre a quem precisa de um milagre. Alcança essa vida, Senhor, com a provisão. Essa vida que, ó Deus, secou o seu coração, pereceu os seus sonhos, Pai, em nome de Jesus. Que esta fonte venha agora a brotar do lado dessa vida que não está conseguindo ver. Essa pessoa, ó Deus, que está se afundando por causa das circunstâncias. Que possa entender que o Deus El Roi é o Deus que nos vê no momento da nossa tristeza, da nossa angústia, da nossa luta. Faz um milagre e levanta esta vida para um dia de vitória, para que beba da tua fonte e continue a sua jornada. E o Senhor faça grandes coisas através dessa vida. Eu oro por fé. Entra nesta casa. Muda a história, muda a sorte dessa família. Fortalece esse coração. Derrama o teu óleo que sara todas as feridas e quebra todas as cadeias. Eu oro por fé em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Existe um Deus que te vê quando ninguém vê. Um Deus que te olha quando ninguém está olhando para você. Quando você se sente sozinho, sozinha. Ei, não se sinta assim, porque o Deus El Roi é o Deus que está aí olhando para você e dizendo: volta a se levantar, volta a crer, volta a sonhar, porque eu já tenho uma fonte preparada para você. Deus te deu a vida.